Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura do Evangelho de João aqui na Bíblia de Estudos Swindoll, na nova versão transformadora. Se eu não me engano, hoje, capítulo 20. É isso, capítulo 20, mas tem umas notas de rodapé e tem um momento de oração. Então, para abrir a leitura hoje, a gente já faz a oração. Senhor, eu te agradeço por nos dares prova clara, inegável e irrefutável do fato de que nosso Salvador está vivo. Nós te louvamos porque podemos louvar não em ignorância, não com base na tradição ou no que a igreja diz, mas em espírito e em verdade. Agora que já fomos expostos aos fatos, oro para que alcancemos um veredito que seja favorável a Jesus Cristo. Anima-nos com a vitória do túmulo aberto e do Senhor vivo. No precioso nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos agora ao capítulo 20. A ressurreição. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu, pois até então não haviam compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre. Jesus lhe disse: Não se agarre a mim, pois ainda não subi ao Pai. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: Eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: Vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Jesus aparece a seus discípulos. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas, por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: Paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo.
Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles estarão perdoados. Se não perdoarem, eles não estarão perdoados. Jesus aparece a Tomé. Um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Eles lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser meus dedos nelas e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você crê porque me viu. Felizes são aqueles que creem sem ver. Propósito do livro. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Esses, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Vamos às notas de rodapé. Os efeitos da ressurreição. João 20, 17 a 29. O que a ressurreição de Jesus realizou? Posso pensar em pelo menos 5 coisas. 1. Ela vindica o nome de Cristo. Tudo que ele disse e fez é comprovado como verdadeiro por sua ressurreição. 2. Ela valida sua morte como sendo eficaz para perdoar os pecados. 3. Ela permite que os cristãos, por meio do Espírito, vivam com poder sobre o pecado. 4. Ela nos assegura de nossa ressurreição futura, após a qual estaremos para sempre com Ele. 5. Ela nos dá esperança viva e atual. Assim como o amanhecer põe fim às trevas, também a ressurreição de Jesus dispersa nosso desespero. Alguns podem seguir um herói morto até a morte, mas somente um Salvador vivo pode nos levar para a vida. Só Jesus pode nos guiar através da escuridão até a alvorada. Dúvidas. João 20, 25. Temos de dar um desconto a Tomé. Sem dúvida, ele duvidou, mas nós também não duvidamos vez ou outra. Você não faz ideia das dúvidas com que eu luto às vezes. Talvez você não deva saber mesmo, mas elas estão lá. Eu não duvido da minha fé no Senhor Jesus Cristo. Não duvido do seu sangue, que pagou o preço por meus pecados, ou de sua ressurreição do túmulo e sua vitória total. Mas tenho muitas perguntas na vida. Meu livro de aprendizagem não foi selado depois de eu ter sido salvo. Ainda estou na sala de aula e preciso continuar questionando, aprendendo e confiando em Deus em relação à vida neste mundo. Sinais. João 20, 30 e 31. Acho o termo sinais muito interessante, sobretudo quando ele é usado em referência a milagres. Os sinais mostram o caminho, eles nos estimulam a partir de onde estamos a seguir até onde precisamos estar. Jesus faz muitos outros milagres além dos que são apresentados neste livro. João está dizendo: mas os que selecionei foram escolhidos propositadamente para ajudar vocês, leitores, a entender que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, a fim de que creiam nele e tenham vida em seu nome. O objetivo primário de qualquer milagre é ser um sinal que aponte o caminho para Jesus e para a sua mensagem. Peixe em abundância. João 21, de 1 a 11.
Não consigo imaginar como é pegar 153 peixes grandes. Havia, provavelmente, várias centenas de quilos de peixe na rede. Os discípulos não conseguiam sequer puxá-la para dentro do barco. Enquanto tentavam fazê-lo, João reconheceu Jesus e disse a Pedro: "É o Senhor", em João 21:7. O que o levou a reconhecer o Mestre? Talvez a lembrança de um momento muito semelhante. 3 anos antes, quando eles haviam trabalhado toda a noite naquelas mesmas águas e não haviam pego coisa alguma, pelo menos até que certo homem lhes mandasse jogar as redes novamente. Aí ver Lucas 5, de 1 a 11. E chegamos ao final aqui das notas de rodapé e do capítulo 20. Amanhã a gente vem para o último capítulo do Evangelho de João. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.